Durante muito tempo, o dia 8 de julho de 2014 foi tratado como um acidente inexplicável. Um apagão coletivo. Um jogo fora da curva. Algo impossível de prever. Durante anos, torcedores, jornalistas e até jogadores repetiram a mesma frase. Foi apenas um dia ruim. Mas talvez o maior erro da história recente do futebol brasileiro tenha sido justamente acreditar nisso. Porque o 7-1 não começou naquele dia. Ele começou muito antes. Começou quando o Brasil deixou de entender por que vencia. Durante décadas, a seleção brasileira construiu sua superioridade baseada em algo difícil de copiar: a capacidade de improvisar sob pressão. Enquanto outras seleções seguiam padrões rígidos, o Brasil resolvia problemas dentro do campo em tempo real. Jogadores tomavam decisões instintivas, criavam soluções inesperadas e transformavam jogos travados em momentos de genialidade. O adversário nunca sabia exatamente o que esperar. E o medo nascia dessa incerteza. Mas o futebol mundial mudou silenciosamente enquanto o Brasil ainda acreditava que sua identidade seria suficiente para sempre. Na Europa, treinadores começaram a enxergar o jogo como sistema coletivo absoluto. Pressão coordenada, ocupação racional de espaços e velocidade de circulação da bola passaram a ser treinadas de forma obsessiva. O jogo ficou mais rápido mentalmente antes mesmo de ficar mais rápido fisicamente. Enquanto isso, o Brasil continuava produzindo talentos individuais extraordinários, mas cada vez menos acostumados a funcionar dentro de estruturas coletivas complexas. O choque entre essas duas evoluções começou a aparecer em Copas anteriores, mas foi ignorado porque os resultados ainda mascaravam o problema. A derrota para a França em 2006 foi um aviso. A eliminação em 2010 foi outro. Mas avisos só são percebidos quando existe disposição para escutar. Quando o Brasil recebeu a Copa do Mundo de 2014, narrativa nacional já estava construída. Jogar em casa significava destino. Existia uma expectativa emocional gigantesca, quase mística. Não era apenas futebol. Era redenção histórica após 1950. E esse peso começou a influenciar decisões dentro e fora do campo. A preparação emocional da equipe foi construída mais sobre responsabilidade do que sobre confiança. Jogadores carregavam a sensação de que não podiam falhar diante do país inteiro. Cada partida aumentava a tensão. Cada vitória apertada reforçava a ideia de que algo não estava totalmente sob controle. Mesmo avançando no torneio, o futebol apresentado mostrava sinais claros de fragilidade coletiva. Dependência excessiva de jogadas individuais, dificuldade na saída de bola sob pressão e pouca variação estratégica. Mas o Brasil continuava vencendo. E vencer costuma esconder problemas. A ausência de Neymar na semifinal foi tratada como tragédia esportiva. Porém, talvez o problema maior não fosse perder um jogador, mas depender tanto dele. Equipes realmente consolidadas não colapsam emocionalmente com uma única ausência. Naquela noite contra a Alemanha, dois mundos diferentes se encontraram. De um lado, uma seleção construída durante anos sobre um modelo coletivo extremamente definido. Jogadores acostumados a interpretar o jogo como sistema integrado. Cada movimento tinha propósito. Cada avanço era coordenado. Do outro, uma equipe emocionalmente pressionada, tentando resolver coletivamente algo que vinha sendo resolvido individualmente durante todo o ciclo. Os primeiros minutos já mostravam sinais perigosos. A Alemanha controlava o ritmo mental da partida. O Brasil corria atrás da bola sem coordenação. Espaços surgiam entre linhas, decisões eram tomadas no impulso. Então veio o primeiro gol. E algo mudou imediatamente. Não apenas no placar, mas na postura psicológica. A seleção brasileira perdeu organização emocional. Jogadores passaram a agir individualmente, tentando resolver rapidamente o que parecia escapar. E contra um sistema coletivo extremamente treinado, o caos individual é fatal.
O segundo gol chegou rápido. Depois o terceiro. E então aconteceu algo raríssimo no esporte de alto nível. Uma equipe inteira entrou em colapso mental simultâneo. A Alemanha não acelerou por crueldade, apenas continuou executando aquilo que havia treinado durante anos. O Brasil, por outro lado, parecia incapaz de reorganizar pensamentos dentro do jogo. O placar crescia enquanto o tempo parecia desacelerar. Para milhões de torcedores, não era apenas uma derrota, era a quebra de uma identidade construída por gerações. Naquele momento, tornou-se impossível ignorar uma pergunta incômoda. Como o país mais talentoso da história do futebol podia parecer tão perdido dentro de campo? A resposta não estava apenas naquele elenco. Estava em um processo longo. Durante anos, o futebol brasileiro priorizou resultados imediatos em vez de construção estrutural. Mudanças constantes de treinadores, ausência de continuidade tática e dependência histórica do talento individual criaram uma seleção competitiva, mas frágil diante de sistemas altamente organizados. O 7-1 apenas expôs isso de forma brutal. Após o jogo, muitos buscaram culpados individuais, técnicos, jogadores, dirigentes. Mas o problema era maior do que qualquer nome específico. Era cultural. O Brasil havia passado décadas acreditando que sua tradição resolveria o futuro. Enquanto isso, outras seleções estudavam, evoluíam e reconstruíam suas bases. A Alemanha, que venceu aquela semifinal, não nasceu em 2014. Ela foi planejada após fracassos anteriores, reformulando categorias base, filosofia de jogo e formação técnica por mais de uma década. O Brasil não perdeu apenas um jogo, perdeu para um projeto. Nos anos seguintes, a seleção brasileira voltou a vencer partidas, revelou novos talentos e recuperou competitividade. Mas algo permaneceu diferente. O respeito automático desapareceu. Antes, adversários temiam enfrentar o Brasil. Depois de 2014, passaram a acreditar que era possível dominá-lo. E no futebol, a mudança psicológica do adversário muda tudo. Talvez o maior legado do 7-1 não tenha sido o trauma, mas o espelho que ele colocou diante do país. Pela primeira vez, tornou-se impossível negar que o futebol mundial havia mudado profundamente. A pergunta deixou de ser como voltar a ganhar, e passou a ser quem o Brasil quer ser dentro do futebol moderno. Porque nenhuma seleção vive apenas de passado. E talvez o verdadeiro significado daquela noite não tenha sido o fim do futebol brasileiro, mas o fim de uma ilusão confortável. A ilusão de que talento sozinho sempre bastaria. O 7-1 não foi um acidente. Foi o momento em que o futebol alcançou o Brasil e mostrou que para voltar ao topo seria necessário algo mais difícil do que vencer jogos. Seria necessário se reinventar.